Olá, pessoal. Eu sou a Luísa, este é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Aqui nós vamos falar de temas importantes da área da ginecologia e da obstetrícia e também assuntos de suma importância no dia a dia da saúde da mulher. Vocês sabiam que para uma gestação saudável, a tireoide materna precisa estar trabalhando direitinho e que o mau funcionamento pode inclusive acarretar casos de abortamento de repetição? Para nos contar tudo a respeito da tireoide e sua participação na gestação, além de atentar os cuidados que as futuras mamães necessitam ter tanto no planejamento da gestação quanto no pré-natal, estamos hoje aqui com a professora doutora Letícia, graduada pela URGS, fez residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e a doutora em endocrinologia pela URGS. Boa noite, doutora Letícia, seja bem-vinda mais uma vez ao Ginecologicamente Falando. Estamos ansiosos para saber tudo sobre a tireoide e a gestação. Olá, Luísa. Olá, pessoal. É um prazer poder conversar com vocês mais uma vez. Agora, então, sobre a influência da tireoide e doenças da tireoide na gestação. Então, vamos para a primeira pergunta. O que é a glândula tireoide e que importância e funções ela tem no corpo humano? Então, a tireoide é uma glândula localizada na região cervical, na região do pescoço. Ela produz o hormônio chamado T4 e, em menor monta, a produção de T3. Esses hormônios, então, eles influenciam o metabolismo de todo o nosso corpo. Então, esse hormônio ele circula por todo o corpo e ele pode ter influências em cabelos, em unhas, na parte cardiovascular, na parte muscular, na parte articular, enfim, em diversos órgãos do nosso corpo. Isso inclui também, então, a questão da gestação, da placenta e do feto. Então, ele é um hormônio de suma importância para praticamente todos os órgãos e para o bom funcionamento do nosso organismo. Perfeito. Os distúrbios da tireoide são realmente frequentes nas mulheres e nas gestantes, eles também podem acontecer? Sim, então os distúrbios da tireoide eles podem acontecer em qualquer pessoa e em qualquer idade, mas eles são sim mais comuns em mulheres. Isso inclui então o período da fertilidade, o período das mulheres férteis. E então sim, é bastante comum e é bastante comum também durante a gestação. Existe algum fator de risco para apresentar problemas da tireoide? Sim, principalmente na gestação, nas mulheres em idade fértil, o que mais acontece são as doenças autoimunes da tireoide, o hipo e o hipertireoidismo autoimunes. E para isso existem fatores de risco. Outras doenças autoimunes são consideradas fatores de risco, como ter diabetes tipo 1, ter artrite reumatoide ou lúpus. Na verdade, qualquer doença autoimune que a paciente tenha é um fator de risco para desenvolver também problemas autoimunes da tireoide. Outros fatores de risco seriam familiares que já têm doença de tireoide estabelecidos, quando a própria paciente já teve problemas de tireoide anteriormente. Então, tudo isso tem que ser considerado. Mulheres que já realizaram cirurgia da região cervical ou da tireoide, mulheres que já realizaram radioterapia da região cervical, já que a radioterapia pode atrofiar a região da tireoide, né? Tudo isso sim são fatores de risco. E por que o bom funcionamento dessa glândula é tão importante para o bebê? O feto, ele não tem tireoide funcionante nas primeiras semanas de vida. Até cerca de 20 semanas de idade gestacional, o bebê ele depende da mãe, da tireoide da mãe. Então, se a tireoide da mãe não está funcionando bem, isso vai acabar acarretando o bebê, então, principalmente nessas 20 primeiras semanas de idade gestacional. Certo. Tu tinha comentado que existe o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. A senhora poderia nos explicar sucintamente eles? Qual é mais frequente? Os dois podem acarretar problemas na gestação ou um é mais frequente que o outro? Então, sim, o hipo e o hipertireoidismo podem acontecer na gestação, mas o hipotireoidismo é mais frequente, bastante mais frequente, na verdade.
O hipotireoidismo é quando falta T3 e T4 na mãe. Isso acaba que a gente detecta através de níveis baixos de T3 e T4 e níveis altos do TSH, que é o hormônio que estaria tentando estimular o bom funcionamento. Isso falando do hipotireoidismo primário, hipotireoidismo da tireoide. O hipertireoidismo, por sua vez, ele é o excesso de T3 e T4. E ele também pode acontecer na gestação, embora ele seja menos frequente. Os problemas que eles podem acarretar na gestação são os seguintes. O hipotireoidismo no primeiro trimestre, ele pode até antes da gestação, na verdade, ele pode acarretar infertilidade. E depois da gestante, caso ela engravide, pode acontecer perdas, abortos de primeiro trimestre. Pode acontecer também, infelizmente, um déficit intelectual da prole, se ele não for tratado, o hipotireoidismo. E mais adiante na gestação pode acontecer também prematuridade. Gente, isso eu estou falando, claro, do hipotireoidismo não tratado. Temos que lembrar que é uma doença, uma situação que pode ser tratada, o tratamento ele é relativamente fácil e barato de ser feito. O hipertireoidismo, por sua vez, ele está associado a outras complicações para a mãe e para o bebê. Também perda fetal, pré-eclâmpsia, prematuridade. Para o feto, então, restrição de crescimento, hidropsia fetal, até mesmo insuficiência cardíaca fetal. O hipertireoidismo, eu estou falando então aqui do hipertireoidismo verdadeiro, hipertireoidismo doença. E eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, porque pode ter um hipertireoidismo leve e transitório lá no início da gestação, que a gente chama de hipertireoidismo gestacional, que aí não é esse hipertireoidismo doença que eu estou colocando para vocês aqui, que pode trazer todos esses problemas. Mas eu gostaria de lembrar novamente que ambos, hipo e hipertireoidismo, podem ser tratados, diminuindo então esses riscos para a gestante e para o seu bebê. Certo. E existem alguns sintomas que as pacientes apresentam quando tem alguma alteração de tireoide? Quais seriam? Sim, mas antes até de falar quais os sintomas, eu gostaria de dizer que muitas vezes esses sintomas, eles se confundem com os sintomas de uma gestação normal. Então, às vezes é difícil separar o que é um sintoma de problema de tireoide e o que é um sintoma de uma gestação. Então, o hipotireoidismo, a gestante pode ficar mais cansada, queda de cabelo, inchaço, um pouco de ganho de peso, piora da memória, mais constipação. Então, isso tudo realmente pode confundir com a gestação. O hipertireoidismo, ele muitas vezes tem sintomas que são mais claros para a gente identificar, como taquicardia, tremor de extremidades, insônia, perda de peso. Então, às vezes a gente acaba percebendo mais os sintomas do hiper. Mas ambas as situações podem se confundir com a gestação. Perfeito. Que tipos de problemas gestacionais ocorrem quando a tireoide não funciona adequadamente? Abortamento seria um deles? Sim, então como já comentamos anteriormente, o hipotireoidismo ele pode estar associado com a infertilidade, com abortos de primeiro trimestre, com déficit intelectual da prole e com prematuridade. O hipertireoidismo ele pode acarretar também problemas durante a gestação, pré-eclâmpsia, prematuridade, hidropsia fetal, insuficiência cardíaca fetal, restrição de crescimento para esse bebê. Então, ambas as situações, sim, podem trazer problemas para a gestante e para o bebê. Então, é necessário fazer o controle da tireoide durante a preparação para engravidar e durante o pré-natal. Que exames são feitos? São feitos quantas vezes durante o pré-natal? Então, mulheres que estão se preparando para engravidar, geralmente já realizaram o rastreamento para doenças de tireoide. Tanto antes de engravidar quanto já grávidas, as gestantes devem realizar o exame TSH. O TSH ele é o exame mais confiável para esse rastreamento, para hipo e para hipertireoidismo, antes e durante a gestação, quando nós estamos falando de problemas diretamente da tireoide. Então, esse é o exame chave para a gente solicitar. Uma vez que o TSH vem alterado, nós partimos para outros exames,
como T4, T4 livre, às vezes até mesmo T3, em casos de hipertireoidismo, e também um exame chamado anticorpo antitireoperoxidase. O apelido dele seria o anti-TPO, que é um exame também que pode nos ajudar a tomar decisões se nós vamos tratar ou não essa gestante. Sobre quantas vezes nós vamos fazer esse exame durante o pré-natal, isso é uma questão individualizada para cada gestante. Existem muitas pessoas que defendem até mesmo que não seja feito o rastreamento com TSH. Isso é discutível, mas a maioria dos especialistas concorda, então, que ao engravidar no primeiro trimestre, as gestantes devem realizar o exame TSH para esse rastreamento. Se ele vem normal e a gestante não tem nenhum fator de risco, talvez a gente nem precise mais repetir esse exame durante a gestação. Porém, se esse exame vem limítrofe ou essa gestante tem fatores de risco importantes para desenvolver hipotireoidismo, nós podemos repetir ele mais uma vez ao final do segundo trimestre, início do terceiro trimestre. Por outro lado, gestantes que estão tratando hipo ou hipertireoidismo, nós temos que fazer esse exame mais frequentemente, cerca de a cada 4 ou 6 semanas depois de ajuste de doses dos remédios. Certo. E falando sobre o tratamento, como se procede quando esses exames estão alterados? Se usa hormônio, por quanto tempo? Os tratamentos podem trazer algum problema ou risco para o feto? Vou falar então primeiramente do hipotireoidismo. Quando a gente diagnostica o hipotireoidismo durante a gestação, nós vamos usar levotiroxina, que é a reposição do T4. Esse hormônio, usado em doses corretas e apropriadas, não vai acarretar problemas nem para a mãe nem para o bebê. Muito pelo contrário, ele está sendo usado para reduzir os riscos para a mãe e para o bebê. Esse hormônio ele vai ser ajustado a sua dose de acordo com os exames e, a princípio, nós vamos usar até o final da gestação. Na maioria das gestantes, nós vamos poder suspender esse tratamento quando termina a gestação e reavaliar após o parto se vai ser necessário reintroduzir o remédio ou não. Já no caso do hipertireoidismo, nós vamos usar remédios como o propiltiracil e o tapazol para reduzir então os níveis de T4 circulantes. Esses remédios eles cruzam a placenta, então eles devem sim ser utilizados na mínima dose possível para evitar danos para o bebê. Geralmente nós não vemos nenhum efeito colateral maior, mas pode acontecer sim, por isso que a gente usa na menor dose possível e sob monitorização muito próxima dos médicos. É verdade que a paciente com perdas gestacionais recorrentes tem que ter a tireoide bem avaliada? Sim, as doenças de tireoide podem ser causa de aborto de repetição. Então, tanto o hipotireoidismo quanto a autoimunidade tireoidiana, quanto o hipertireoidismo podem estar associados com perdas de gestações. Então, sim, essas mulheres, quando elas procuram o ginecologista e obstetra, elas têm que avaliar sua tireoide. Doutora Letícia, como funciona a questão do iodo na alimentação da população? Quanto que o déficit dele tem responsabilidade de trazer o hipotireoidismo? A gestante precisa suplementar iodo? Então, o iodo, ele vem principalmente do sal iodado. Então, atualmente, existe uma lei que o nosso sal que a gente ingere, ele tem que conter iodo. Então, quando a gente avalia a nossa população aqui no Rio Grande do Sul, os dados apontam que a grande maioria da nossa população é suficiente em iodo na dieta, certo? Então, aqui no nosso estado, a gente tem dados que corroboram que nós não precisaríamos suplementar iodo na população e também não precisaríamos suplementar na gestante. Quando a gente olha dados de outros locais, a gente pode perceber que a falta do iodo é mais importante. Então, diversas diretrizes recomendam que se suplemente iodo para gestantes, mas isso tem que ser avaliado população por população. No Rio Grande do Sul, a princípio, não haveria necessidade de suplementar. Essa questão do iodo, ela vem de muitos anos atrás, quando existia o bócio endêmico. O que era isso? A população era tão carente de iodo que acabava desenvolvendo bócio e hipotireoidismo. Mas isso hoje em dia é muito menos frequente devido à presença do iodo no nosso sal. Então, resumindo, aqui na nossa população, a princípio, a gente não precisa
suplementar iodo. E após o nascimento do bebê de uma mãe que tratou hipotireoidismo ou até o hipertireoidismo durante a gestação, como ficam os controles no puerpério? Elas vão precisar manter o tratamento ou tudo termina com o nascimento do bebê? E como fica o bebê? Ele vai ter hipotireoidismo ou hipertireoidismo? Vou começar então pelo hipotireoidismo. O hipotireoidismo gestacional, ele na maioria das vezes é uma situação leve e que nós vamos poder suspender a levotiroxina após o parto. Mas isso tem que ser individualizado. Mulheres que precisaram de doses mais altas durante a gestação e aquelas que têm um nível de TSH muito alto no diagnóstico e até mesmo aquelas que têm o anticorpo anti-tireoperoxidase positivo, muitas delas vão precisar manter após o parto. Então, como ficou claro aqui, a gente tem que individualizar, não existe uma resposta única. Os casos de hipotireoidismo mais leve nós vamos poder suspender, e os casos de hipotireoidismo mais importante e com anticorpos positivos, nós vamos precisar manter depois do parto. Sobre o hipertireoidismo mais comum nessa faixa etária de mulheres é a doença de Graves. E provavelmente nós vamos ter que continuar o tratamento após o parto, certo? Mas, de novo, tem que ser individualizado caso a caso. Sobre o bebê, se a mãe tratou adequadamente, muito provavelmente esse bebê não vai nascer com uma doença de tireoide. Mas, de qualquer forma, esse bebê ele vai realizar o teste do pezinho. E no teste do pezinho existe rastreamento para doenças de tireoide no bebê. Doutora Letícia, quais as suas orientações para as gestantes e mulheres que querem engravidar com relação às patologias da tireoide? Para os alunos, residentes e médicos que trabalham no pré-natal, tem algum conselho também? Eu tenho uma opinião, que eu acho que é de todos os obstetras, né? Eu endocrinologista, mas os obstetras também, que as mulheres têm que se preparar para uma gestação saudável e procurar o seu ginecologista antes de engravidar. E nesse período antes de engravidar, embora não seja consenso, eu recomendaria que o TSH fosse dosado para já diagnosticar e tratar apropriadamente antes de engravidar, caso exista alguma doença de tireoide. Na gestante, já de primeiro trimestre, então uma mulher já grávida, de novo, embora não seja consenso em todas as diretrizes, a maioria dos locais recomenda que a gente dose novamente o TSH para rastrear tanto o hiper quanto o hipotireoidismo. Para aquelas mulheres que têm perdas de repetição, a gente dosa também o anticorpo anti-tireoperoxidase. Então, a minha recomendação final é que doenças de tireoide são doenças tratáveis, cujo risco para a mãe e para o bebê podem ser, então, reduzidos, minimizados, se tratados adequadamente. Então, a gente tem que lembrar que são doenças comuns em mulheres jovens e gestantes, cujo tratamento é possível. Então, nós temos, então, que olhar com carinho para a tireoide nas mulheres em idade fértil, grávidas ou que estão tentando engravidar. Doutora Letícia, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Essas informações serão de uma grande valia para toda a comunidade. Aqui eu me despeço de todos e até o próximo episódio do Ginecologicamente Falando. Muito obrigada, agradeço a participação e a oportunidade de poder conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto bastante controverso e bastante frequente.